Oi, queridos alunos do sétimo ano. Nessa aula de número 28, a gente tem muita coisa para falar, né? A gente vai começar falando das propriedades do ar, né? Depois a gente vai falar da pressão atmosférica e a gente encerra falando das modificações na atmosfera. Então vamos logo para o nosso primeiro slide para a gente começar a devassar esse conteúdo. Vamos que vamos. Então, vamos falar das propriedades do ar, né? Então, a gente de pronto eu posso dizer para vocês que o ar tem essas propriedades organolépticas, né? Essas propriedades que são percebidas pelos sentidos, né? Ou não percebidas, né? Então, a primeira propriedade que eu quero apresentar para vocês é que o ar é incolor, né? Então a gente não vê o ar, não tem como ver o ar é incolor, ok? Mas o ar, além de ser incolor, ele é inodoro, ou seja, o ar não tem cheiro, né? E ele também é insípido, ele não tem gosto, né? Professor, mas e se isso não acontecer? Veja só, observação. Quando o ar está misturado com outros componentes, ou com fumaça, fuligem, poeira, né? Aí ele perde essas propriedades que eu acabei de falar, né? Então, ou seja, o ar poluído, né? O ar contaminado, ele deixa de ter essas propriedades. Estou falando de um ar puro, estou falando de um ar que não tem outras coisas suspensas nele. Então, se isso for verdade, se o ar for um ar puro, então ele é incolor, ou seja, a gente não consegue vê-lo, ele é inodoro, ou seja, ele não tem cheiro, e ele é insípido, ou seja, ele não tem sabor. Mas eu tenho aqui outras propriedades do ar que eu quero apresentar para vocês, né? Ele tem massa e volume, óbvio. O ar é matéria, e matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tudo aquilo que tem massa e volume. Então, o ar tem massa, a gente pode perceber, olha que experimento interessante, né? Um cabide, a gente coloca dois balões, né? Eles bem equilibrados. Aí, quando a gente estoura um dos balões, a gente percebe que esse desequilíbrio é desfeito, porque esse lado fica mais pesado, porque esse lado tem ar e o ar tem massa. Então, o ar tem massa e o ar também ocupa volume. Como todo e qualquer gás, o ar ocupa o volume do recipiente que o contém, ok? Então, aqui no balão, o ar ocupa todo o volume do balão. Então, o ar também tem volume. E também o ar sofre expansibilidade e compressibilidade. Ó. Expansibilidade é quando o ar diminui de volume por conta da aplicação de pressão. E compressibilidade. E expansibilidade é quando o ar aumenta de volume quando diminui a pressão. Então, isso não acontece com os líquidos, isso não acontece com os sólidos. Essa propriedade é muito típica dos gases, inclusive do ar, que é uma mistura de gases, né? 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,04% de gás carbônico. Então, o ar, como uma mistura gasosa, então, ela tem essa propriedade de expansibilidade e compressibilidade. Entenda, sobre pressão, o ar diminui de volume, compressibilidade. Quando eu diminuo a pressão, o ar aumenta de volume, expansibilidade. Tranquilo? Vamos para o próximo slide. Agora eu quero apresentar para vocês a pressão atmosférica. Muito fácil de entender. A pressão atmosférica é a pressão que a coluna de ar acima de minha cabeça exerce sobre mim. Já disse em outra aula que assim como o que é fluido? Fluido é líquido e gás. Então, assim como os peixes estão imersos num fluido líquido, nós aqui na terra firme também estamos imersos num fluido, só porque num fluido gasoso. Então a gente está aqui mergulhado num fluido gasoso. E esse fluido gasoso está à minha volta, está sobre a minha cabeça. Então toda essa coluna de ar que está acima de minha cabeça exerce uma pressão sobre mim. É o que eu chamo de pressão atmosférica. Então a pressão é exercida pela camada ou pela coluna
de ar acima da superfície da Terra, né? Então veja, quanto maior a altitude, né, quanto mais alto eu estou, ó, aqui a nível do mar, aqui em cima de uma montanha, né, assim, um lugar mais elevado, né, num planalto, né? Veja só, quanto maior a altitude, maior a menor a coluna de ar acima da minha cabeça. É verdade, se eu estou aqui, tem toda essa coluna de ar sobre a minha cabeça. E se eu estou aqui nesse planalto, né, bem acima do nível do mar, eu tenho uma coluna de ar menor sobre a minha cabeça. Portanto, quanto maior a altitude, menor a coluna de ar acima da minha cabeça, né? Então, consequentemente, menor a pressão atmosférica, menor a pressão que esse ar exerce sobre mim e sobre as coisas ao meu redor. Só porque o problema é que quanto menor, então conforme eu vou subindo, vou ascendendo, vou para locais mais altos, como por exemplo para montanhas, então a coluna de ar sobre minha cabeça é menos, a pressão exercida, portanto, é menor, então a pressão atmosférica também vai ser menor. Então, mas o problema é que o ar sobre pressão sofre compressibilidade. Mas se a pressão diminui, o ar sofre expansibilidade. Então o ar fica rarefeito, né? E esse ar rarefeito é o que torna muito difícil os alpinistas, quando chegam lá no cume das altas montanhas, né? A dificuldade deles respirarem é justamente por esse ar rarefeito, né? Esse ar rarefeito. Então perceba que uma coisa é eu estar no nível do mar, né? E eu ter toda essa coluna de ar sobre a minha cabeça, exercendo a pressão atmosférica, né? Outra coisa é eu estar num local mais alto, né? Em cima de uma montanha, por exemplo, onde a coluna de ar vai ser menos, a pressão atmosférica também vai ser menor. Perceba, quando a pressão atmosférica é maior, ó, o ar fica mais comprimido, né? Compressibilidade, né? Mas já aqui em cima, quando a pressão atmosférica é menor, então o ar, como não tem tanta pressão sobre ele, ele sofre a expansibilidade, né? Ele fica mais expandido, e é isso que gera o ar rarefeito, né? E toda essa dificuldade de respirar, essa carência de oxigênio nessas montanhas aí mais altas que os alpinistas vão lá explorar, beleza? Ah, e professor, e como é que a pressão atmosférica é medida? O aparelho que se presta a medir a pressão atmosférica é o barômetro, beleza? Vamos lá para o próximo slide. Aí, as modificações na atmosfera. Então, eu quero falar das consequências das ações humanas, da poluição humana, né, sobre a composição da atmosfera. Então, as ações da gente, de nós seres humanos, que estamos aqui no planeta Terra há cerca de 300 mil anos, né, nosso efeito na natureza e nosso efeito na atmosfera. Então, as modificações na atmosfera. Vamos começar com o efeito estufa. Eu primeiro quero dizer para vocês que o efeito estufa é um fenômeno natural. A gente pensa que o efeito estufa só existe porque o homem está poluindo a atmosfera. Não, o efeito estufa sempre existiu. Antes do homem existir no planeta, já existia efeito estufa. O efeito estufa é muito importante porque ele permite que os dias e as noites fiquem com temperaturas próximas, ok? Porque o efeito estufa é um conjunto de gases que naturalmente retém parte do calor do sol do dia para a noite. Então, se não existisse efeito estufa, todo o calor que a gente recebe do sol durante o dia, todo esse calor ia se dissipar para o espaço e o dia seria quente, mas a noite seria muito, muito fria, né? Dezenas e dezenas de graus abaixo de zero. Então não teria vida, pelo menos como a gente conhece aqui no planeta Terra. Então só existe vida como a gente conhece no planeta Terra por conta do efeito estufa. Então é por conta do efeito estufa, por reter parte desse calor do dia para a noite,
que as temperaturas de dia e noite são mais ou menos próximas, ok? E o problema, portanto, professor, e por que se fala tanto do efeito estufa? O problema não é o efeito estufa, o problema é a intensificação do efeito estufa. E como é que é feita essa intensificação do efeito estufa? Através de dois principais gases. Tem outros gases, mas eu costumo falar desses dois, que são os dois principais gases, que é o dióxido de carbono, né? O dióxido de carbono, que é através da queima de florestas, né? Está queimando ali as florestas, muito dióxido de carbono está sendo produzido, e também através da queima dos combustíveis fósseis, né? Os combustíveis fósseis ali nos carros, né? A gasolina, o diesel, né? A queima de combustíveis fósseis no combustível do avião, a queima de combustíveis fósseis lá nas fábricas, né? O carvão mineral, e também o gás metano. O gás metano, ele é o gás do lixo. Então, onde tem lixões, aterros sanitários, ali está produzindo gás metano. O gás metano também é produzido nos rios poluídos, nos pântanos e também nos ruminantes, né? As vaquinhas, elas passam o dia comendo e bebendo água, mas também arrotando e peidando, né? Arrotando metano e peidando metano, né? O metano, que inclusive é 20 vezes mais estufa do que o próprio CO2, né? Então perceba que quanto mais a população humana cresce, consequentemente, quanto mais aumenta a necessidade por carne vermelha, mais o rebanho de gado aumenta. Quanto mais rebanho de gado, mais esse gado arrotando e peidando e produzindo todo esse metano que intensifica o efeito estufa. Professor, mas quais são as consequências do efeito estufa? Né? São diversas as consequências da intensificação do efeito estufa. Aqui a gente gosta de falar principalmente o aquecimento global, ou seja, na próxima década, o planeta Terra deve aumentar em cerca de 1,5 graus a sua temperatura, o que vai ser um problema devastador para os ecossistemas, ok? Então, o aquecimento global, sem sombra de dúvida, é o principal problema da intensificação do efeito estufa, porque se o efeito estufa retém calor, se eu tenho uma intensificação do efeito estufa, vou reter calor a mais, e essa retenção excessiva de calor é que leva ao aquecimento global. E o aquecimento global, por sua vez, leva ao aumento do volume dos oceanos, porque derrete as calotas polares, né? Causa dilatação térmica na água dos oceanos, né? Isso é ruim porque aí o mar vai invadir principalmente as regiões litorâneas, né? E algumas ilhas, né? Veja só, as mudanças climáticas também, a gente chama de eventos extremos. Com o aquecimento global, nós vamos ter chuvas e tempestades tropicais mais intensas do que a gente vinha vendo, né? Uma maior frequência de tornados, de furacões, e furacões cada vez mais fortes, mais intensos, mais destrutivos, né? Além disso, em outras regiões, secas mais prolongadas do que a gente tinha, ok? Então, isso é geada e neve onde não existia geada e neve. Então, ou seja, essa bagunça no clima do planeta, né? Também é uma consequência do aquecimento global. Também destruição dos arrecifes de coral, né? Porque a água do oceano aquece e também o excesso de CO2 na água do oceano causa também a destruição dos arrecifes de coral, que é muito preocupante, porque os arrecifes de coral as florestas tropicais do ambiente aquático, ou seja, assim como a floresta tropical tem muita biodiversidade, os corais também têm muita biodiversidade. Ok? Vamos para o próximo slide. E agora vamos falar das modificações na atmosfera em relação à chuva ácida e o buraco na camada de ozônio. A chuva ácida, que vocês sabem que toda chuva é relativamente ácida, não existe chuva neutra, né? Porque na atmosfera naturalmente existe CO2, e o CO2 reage com a água formando ácido carbônico. Só porque o ácido carbônico é um ácido muito fraco, então a chuva é relativamente ácida, né? O que não interfere em nada no ecossistema. Mas quando a gente tem um excesso desses gases aqui, ó, gases causadores da chuva ácida, os óxidos de enxofre, principalmente da queima do carvão mineral
e da queima do óleo diesel, porque o carvão mineral, o óleo diesel tem impurezas de enxofre, e quando é queimado produz óxido de enxofre, e os óxidos de nitrogênio, que é principalmente produzido nos motores a explosão, né, o motor do carro, o motor da moto, as turbinas dos aviões. Quando esses óxidos de enxofre, da queima do diesel e do carvão mineral, e os óxidos de nitrogênio, resultado dos motores a explosão, reagem com a água da chuva, se transformam em ácidos fortes, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Isso torna a chuva com pH muito baixo, ou seja, uma chuva bem ácida, né? Bem ácida. Professor, e qual é a consequência da chuva ácida? Né? A destruição, acidificação dos solos, e essa acidificação dos solos leva ao solo perder os micróbios que deixam esse solo rico. Então o solo começa a ficar pobre e as plantas ali começam a morrer. Okay? E também a acidificação dos lagos. A acidificação dos lagos leva à morte do plâncton, do fitoplâncton, das algas que alimentam o resto da cadeia alimentar. Então, os peixes que se alimentavam daquelas algas acabam morrendo e os peixes maiores que se alimentavam desses peixes também acabam morrendo. Então, também é um grande problema. Também destruição de monumentos públicos, né? Ou seja, daquelas estátuas e também até mesmo de pinturas de carros, ok? Aí a gente também tem um buraco na camada de ozônio. Veja, a 10 metros, desculpa, a 10 quilômetros, 10 metros não, 10 metros é muito próximo, né? A 10 quilômetros acima de nossa cabeça começa uma camada que é chamada de camada de ozônio. Essa camada de ozônio é muito importante porque boa parte da radiação ultravioleta, que é uma radiação que causa câncer, né? Porque é uma radiação muito forte. Então, boa parte da radiação ultravioleta, em vez de chegar até a gente, fica retida na camada de ozônio. O problema é que é o gás CFC, é o clorofluorcarbonados. Os clorofluorcarbonados, eles, quando chegam na estratosfera, ou seja, quando eles chegam lá acima de 10 quilômetros, eles liberam cloro e o cloro começa a destruir a camada de ozônio, né? Então, a destruição da camada de ozônio acaba, portanto, com esse protetor natural que a gente tem contra a radiação ultravioleta. Então, a radiação ultravioleta que, num primeiro momento, não chegaria até a gente, começa a chegar, né? E aí, a gente tem as consequências, né? O aumento dos casos de câncer de pele, e também catarata precoce, né? Catarata que a gente espera ter só lá na velhice, mas esse excesso de radiação ultravioleta lá nos nossos olhos pode causar até uma catarata a gente com a idade mais jovem, ok? Então, professor, e aí, onde é que eu encontro esse CFC? Esse CFC, ele é um gás sintético, ele não é um gás natural, ele foi criado pelo homem e ele é um gás refrigerante. Então, ele é encontrado nos ar-condicionados, né? Ele é encontrado também nos aerosóis, tranquilo? E também é o gás de geladeira. E, então, é esse gás refrigerante sintético, que é o CFC, que destrói a camada de ozônio, causando todo esse problema para a gente. Então, pessoal, era isso que a gente tinha que falar hoje. Até nosso próximo encontro. Tchau!